4, pão de cada dia. Dá-nos cada dia o nosso pão. Jesus, em Lucas, capítulo 11, versículo 3. Já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizar a maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobreviver à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender a gratidão nos seus aspectos reais, bastaria um pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a vontade celestial que, promovendo recursos para a contenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia, para todas as refeições do mundo, procede da providência divina. O homem cavará o solo, esperará sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza, mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. O alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. E nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher, um dia, os doces frutos da perfeição do Espírito dos filhos. Achei essa lição muito oportuna, viu, professora Maria Tereza? Principalmente pelo fato de estarmos, colocando pães, lá ao fundo, e também uma forma de auxiliar os nossos irmãos, como também a professora Maria Tereza é uma advogada especialista em direito do trabalho. Então, aqui, enaltecendo o trabalho nosso, mas que a providência vem do alto, professora? E isso é uma lição maravilhosa que nós temos que ter essa consciência. O trabalho é nosso, mas a providência vem lá de cima. Obrigada, professora Maria Tereza, por mais uma vez aqui estar entre nós. Vai ficar aqui ou vai estudar? Seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. É sempre muito bom estar nessa casa de luz, de fraternidade, de caridade e, acima de tudo, de gratidão. A professora Aldelina me pediu para falar hoje sobre o tema esquecimento do passado, motivos de resignação. Nós encontramos essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é um capítulo destinado ao tema Bem-aventurados os aflitos. E quando a gente vai falar desse tema, a gente fala de uma forma segmentada. Primeiro analisando o esquecimento do passado, para depois entendermos o motivo da resignação que ele nos traz. Quando a gente dorme, a gente tem o nosso sono noturno, a tendência nossa é desligar do que passou durante o dia e do que vivemos. Mas ao amanhecer, nós despertamos e relembramos o que aconteceu antes do nosso sonho. Durante o nosso sonho, por vezes, a gente lembra também de alguns
do nosso sono, de alguns sonhos que tivemos. E assim é a nossa encarnação atual. Nós estamos naquele estágio do sono, onde não lembramos do que nos aconteceu anteriormente. Esse é um esquecimento transitório e um esquecimento providencial. Quando a gente fala desse esquecimento, eu trago aqui uma passagem do Livro dos Espíritos, quando ele faz perguntas e respostas a respeito do esquecimento do passado. Tem um trecho que ele faz a seguinte observação: o próprio Espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso. Quer dizer, o gênero de existência que ele crê mais apropriado para lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, se eleva; se sucumbe, está por recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e é uma virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corporal e que no estado de encarnado delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Entretanto, na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Com essa passagem, a gente relembra que antes de nós reencarnarmos neste existir, nós, como forma de cumprir com as nossas dívidas, ou pagar as nossas dívidas, nós escolhemos quais as provas nós queríamos passar. Mas se nós reencarnássemos e lembrássemos de tudo que nós fizemos nas outras vidas, certamente o sentido evolutivo da reencarnação não se cumpriria. Então, o esquecimento temporário, ele é uma providência divina, porque quando nós esquecemos temporariamente o que fizemos na outra vida, neste ou nas outras vidas, nesse existir nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele vem como resposta da principal pergunta aqui no Livro dos Espíritos, do porquê o espírito encarnado perde a lembrança do passado. A resposta é: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado com aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, ou seja, nós somos nós aqui nesse existir, sem carregarmos as lembranças do passado, ou ao menos a realidade dessas lembranças, porque a partir daí temos o livre-arbítrio. Nós estamos aqui em um processo de evolução, e se nós tivéssemos a possibilidade de saber o que aconteceu nas vidas anteriores, com certeza nós não teríamos a possibilidade de, neste livre-arbítrio, pagar as nossas dívidas. Como eu faria com aquele que me matou, se eu soubesse quem foi? Como eu faria com aquele que me agrediu fisicamente ou moralmente? Aquele que me arrancou um pedaço? Aquele que me traiu? Então seria muito difícil para, em sã consciência, eu conseguir, neste existir, cumprir o plano evolutivo, a evolução do espírito. E alguns falam, mas é muito estranho isso. É muito estranho você reencarnar para evoluir. Eu não vejo com estranheza.
tudo é processo evolutivo. Aqui mesmo na matéria, nós evoluímos todos os dias. Às vezes a evolução, ela é material, às vezes a evolução, ela é pessoal, mas nós estamos em processo evolutivo. Nós estamos num momento de vida terrena em que já evoluímos muito em todas as áreas. Por que então o espírito teria que ficar estagnado? Ficar com seus atrasos, seus miasmas, sem evoluir? Nós estamos em um processo que nós espíritos também precisamos evoluir. E aí você fala, mas por que eu tenho que evoluir pagando? Eu não posso evoluir bem no mundo que eu já entro e que está tudo certo? Eu, como professora, é muito fácil eu conseguir ver que a partir do momento dos erros dos alunos é que eles evoluem. Eu não consigo ver em nenhum aluno que acerta a prova inteira uma evolução, porque ele já acertou tudo. Eu vejo evolução naqueles alunos que erram, que buscam evoluir. Quem de nós aqui lembramos de alguma questão lá do fundamental, do ensino médio, da faculdade, que nós acertamos? Certamente ninguém. Mas a gente vai lembrar de alguma questão que a gente errou. Eu mesma, quando eu fazia faculdade, estava na graduação, eu lembro que eu errei uma questão que falava, é defeso alguma coisa. E esse termo é defeso eu entendi como é possível. É resguardado esse direito? E não é, é proibido. Nunca mais eu errei. E eu lembro disso até hoje. Hoje eu me lembro de uma forma até carinhosa, porque ele me faz lembrar que aquele erro do passado me evoluiu hoje, no sentido de aclarar outras palavras que eu tinha dúvida. Então, a razão desse esquecimento temporário é a necessidade de termos o livre-arbítrio para que possamos redimir, pagar as dívidas. Mas é óbvio que nós trazemos das vidas passadas a consciência espiritual, as tendências instintivas. Quantos de nós temos o dom da música? Eu mesmo aprendi a tocar violão sem professor, vendo juntos tocar. Será que isso é de agora? Acredito que não. Quantas pessoas que nós cruzamos nos nossos caminhos, que a gente tem uma afinidade com ela desde o primeiro momento que a gente olha, e outras a gente tem uma repulsa estranha. Você fala, mas por que eu estou tendo tanta repulsa com essa pessoa? Então, apesar de nós não termos o poder da visão do que aconteceu, o entendimento do que já aconteceu, nós temos uma consciência espiritual, e nós temos a intuição e nós temos as tendências instintivas. Então, a partir do momento que é nos dada essa providência do esquecimento, mas com essa consciência espiritual, com as tendências instintivas e com a intuição que nós temos, nós passamos a ter a possibilidade da evolução. E essa evolução, razão. Porque não está escrito na Bíblia que a casa do meu pai tem várias moradas? Essas moradas são o quê? São planos, alguns mais evoluídos e outros menos. Mas seria possível em alguns planos mais evoluídos os espíritos conhecerem o que já aconteceu em vidas anteriores? Provavelmente sim, porque são espíritos que não se afetarão com o que eles já fizeram ou com o que eles já passaram. Nós estamos ainda num plano que não nos permite conhecer os nossos erros do passado, porque certamente eles não nos possibilitariam evoluir para passarmos para um plano mais evoluído. Aí surge uma pergunta também, mas e se eu não conseguir evoluir? Se eu não conseguir arrefecer o instinto mal que ainda pesa sobre o meu espírito, será que eu vou retroagir? Provavelmente não, porque aí vem a razão novamente, e o livro dos Espíritas nos explica que não. Ele fala, nós podemos estagnar, mas retroagir não dá, porque se você já evoluiu, não tem como mais voltar. É como você está na escola, você passou do primeiro para o segundo ano. Se você não passar no segundo ano, você não vai voltar para o primeiro.
você fica ali no segundo, até você conseguir ter condições de passar para o terceiro. E aqui no Livro dos Espíritos, na questão 398, tem a seguinte pergunta: pode ser pior? Ou seja, a encarnação atual pode ser pior? O homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na precedente? A resposta: isso depende de sua elevação. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, que são as consequências da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recuar. E aí vem da nossa própria lógica racional. Eu não posso retroagir, eu vou estacionar, se eu não conseguir evoluir. E às vezes a gente brinca: olha, eu preciso cumprir esse meu resgate, porque senão vou ter que voltar novamente com essas mesmas pessoas para poder cumprir. E geralmente quando a gente faz o reencarne, a gente escolhe a forma de passar a prova. Geralmente a gente pede para voltar com os mesmos membros que outrora nós tivemos com eles, justamente para que seja possível estabelecer em novas relações a possibilidade desse resgate com essas pessoas com as quais no passado nós herdamos. Então, meus amigos e minhas amigas, quando a gente fala do esquecimento do passado, dessa providência divina no processo reencarnatório, a gente traz esse esquecimento transitório como uma forma de não prejudicar o nosso processo evolutivo, sem perder a intuição, a essência espiritual, as tendências instintivas que a gente tem em ouvi-las, porque nelas estão impregnadas questões do nosso passado. Mas quando retornamos à pátria espiritual, nos é dado novamente conhecer e relembrar tudo o que nós fizemos nas vidas anteriores. Por isso que quando a gente fala que aqui nesse existir nós estamos num processo como se fosse de um sono, uma noite, ao despertar seria ao regressar à nossa pátria espiritual. E lá nós teremos a consciência do resgate das lembranças do que outrora nos aconteceu, para poder entender se houve evolução, se não houve, e novamente entrar na sucessão espiritual da evolução. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do esquecimento do passado, na sequência ele vem falando sobre os motivos da resignação. Nós somos seres humanos, ligados à matéria, com sentimentos aflorados, e somos espíritos em evolução. Todas as vezes que nós passamos por uma provação, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma dificuldade financeira, um entrevero com um familiar, uma batida de carro, qualquer que seja a provação que nós passemos, é do nosso ser animal a revolta. Mas quando nós lembramos que esse ser animal que nós estamos revestidos dele, o Espírito que está dentro dele, ele é efêmero e que vai ser rápido nosso retorno para a vida espiritual, nós temos que lembrar que nada, nenhuma prova pela qual nós passamos é em vão. Quando nós fizemos lá a escolha de reencarne, nós sabíamos que ia passar por provações. E quando nós passamos por essas provações aqui, embora nós não nos lembremos do porquê que eu a escolhi, o que aconteceu, nós temos a intuição, nós temos algo dentro de nós, do nosso consciente espiritual,
na nossa intuição do porquê que isso está acontecendo. E como eu exemplifiquei para vocês em relação aos alunos, quando erram questões, que eles nunca mais vão errá-las e vão sempre tentar evoluir, nós só crescemos de fato com as dores. Tem uma frase que fala: se não for pelo amor, é pela dor. Mas pelo amor é difícil crescer. A gente cresce mesmo com a dor. Eu me lembro de uma amiga minha que é da área ambiental. Um dia ela foi na fazenda e falou: nossa, mas que caraíba linda que vocês têm aqui. Ela estava toda florida, flores amarelas, bem robustas. Ela falou: você sabe por que a caraíba fica tão linda assim nessa época? Porque ela está em extremo sofrimento, extremo estresse. Por isso que ela sai essas flores tão maravilhosas. Ou seja, até a natureza, ela se revela em várias situações a partir da dor, do sofrimento. Então, quando a gente fala que os motivos da resignação, eles estão ligados ao esquecimento do passado, é porque resignar-se é aceitar algo que alguém te passou. Esse alguém é o nosso Pai maior. Nós temos que acreditar que tem um propósito. Além disso, a resignação é a aceitação dos sofrimentos sem revoltar-se. A revolta atrapalha a evolução. A partir do momento que você fica revoltado com uma situação, você não enxerga a benevolência divina dela para você em seu processo evolutivo. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal, que a partir dele eu evolui muito enquanto espírito, penso eu, e enquanto ser humano. Em 2009, meu irmão vindo de Brasília, num avião pequeno, ele caiu e faleceu, ele e o piloto. Menos de um ano depois, em 2010, em julho, meu pai indo para Cuiabá, ele também caiu, morreu ele e o cliente. E eu, em 2013, 2 anos e alguns meses depois do último acidente fatal, eu vindo de Minas Gerais, de Varginha, de Alfenas, acabou o combustível do avião que estávamos e fizemos um pouso de emergência. E a partir dali, eu consegui compreender que até então, apesar de ter nascido num berço espírita, do lado do meu pai, eu ainda me questionava muito, mas por que Deus permitiu isso? Por que meu pai não olhou o combustível do avião dele? Ele estava pilotando. E para mim aconteceu a mesma coisa que aconteceu com meu pai. Acabou o combustível. Sendo que quando nós saímos de Goiânia, nós estávamos com a autonomia de 5 horas. Nós tínhamos rodado 2 horas. Então não tinha o porquê do combustível acabar. E acabou. E aquilo ali foi uma demonstração clara e racional para mim de que, minha filha, quem está no comando sou eu, não é você, não é os seus pares, seres humanos. Tudo tem um propósito. Para mim, eu consegui enxergar a partir dali que era necessário eu passar por aquilo, porque eu penso que eu quebrei esse resgate familiar, mas também para me compreender que nem tudo está na matéria, não é a falta do combustível, era o momento do retorno. Tanto é verdade que quando eu regressei para Goiânia de carro, na mesma semana nós recebemos uma psicografia do meu irmão falando: tá vendo? Eu desencarnei no momento certo, o meu pai também, e você não desencarnou, com a mesma situação nossa. Por quê? Porque tudo está designado nos planos do Pai Maior. E com isso eu aprendi a resignar-me com os infortúnios da vida, porque eles vão ser até nós desencarnarmos. Esses foram apenas 2 dos que eu já passei. E com certeza
todos vocês têm infortúnios, alguns de menor intensidade e outros de maior intensidade. Mas o motivo da resignação, eu posso não compreender exatamente o porquê de este fato estar acontecendo comigo, mas eu intuo, eu sinto, eu tenho algo no meu espírito que me acalenta e fala, é necessário. E aqueles que passam por infortúnios de um tempo maior, um sofrimento mais continuado, é preciso resignar-se. E a resignação, ela pede confiança no Pai, pedido de discernimento, paciência e especialmente a gratidão. Todas as vezes que nós olhamos para o outro em seus problemas, a gente percebe que os nossos não são tão grandes. Eu falo para minha mãe, a senhora perdeu o filho e o marido, menos de um ano. Mas quantas pessoas não perderam a família inteira e de uma morte mais trágica ainda? Então, em tudo dai graças ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo vem no capítulo e fala, bem-aventurados os aflitos, é porque os aflitos estão em processo evolutivo. E se eles souberem cumprir essa aflição, passar pelas provas, sem imbuir-se da revolta, sem imbuir-se da necessidade da revanche, ou até mesmo praticando o mal, não vai adiantar. Porque você não vai ter feito, o seu processo evolutivo estagnou e provavelmente você vai ter que pedir novamente a providência divina do reencarno para poder cumprir essa evolução dessa fase que nós estamos. Nós estamos em mais uma fase de evolução do nosso espírito. Com certeza, novas fases virão. Então ficam essas palavras de hoje e o texto que a professora Laudelina, a palavra que ela abriu, no final ela fala também, professora, sobre essa questão da vontade do Pai Maior em que os nossos espíritos evoluam. Então ela veio a calhar com o que nós estamos falando aqui. Nós precisamos evoluir. E evoluir com amor, eu acho que é muito difícil. Então a nossa evolução realmente é com amor. São com as provas, são com as expiações, com as aflições. Mas não nos revoltemos. Tentamos sempre buscar em Jesus, buscar nos nossos espíritos benfeitores uma luz, ou um entendimento, ou um discernimento, para que nós não nos revoltemos e consigamos passar por aqueles momentos sem fazer mal para ninguém. Pelo contrário, tentando tirar da dor um ato de utilidade. Quantos de nós viemos para o centro? Quantos de nós estamos hoje em atividades sociais a partir de uma dor que nós tivemos no passado? Então é preciso compreender também que na resignação a gente tem que dar uma utilidade para o nosso existir. Aqui nós precisamos trazer para os nossos irmãos um sentido útil de vida também. E a partir das nossas dores construirmos esse caminho de utilidade. Feitas essas considerações, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mais aprendendo do que ensinando, eu vou descer, vou pegar meu violão e vou cantar uma música que a nossa presidente gosta muito do centro e eu também particularmente gosto muito. É uma música que nos invoca a acreditar e entregar ao Pai Maior as nossas aflições, acreditando que elas são necessárias, que elas vão passar e que vão contribuir para a nossa